Boa tarde. Vamos iniciar o nosso webinar. Vamos falar um pouquinho sobre a integração entre o BIM e o GIS, nesse webinar sobre a área de AIC. E além disso, também vamos falar sobre a integração desses dois tipos de dados com o fluxo de trabalho da AIC Collection. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas aplicações. Muita gente não conhece, né, não entende a diferença entre o BIM e o GIS, né? Os dois, eles trabalham de forma conjunta, né? Cada um tem a sua especificação, a sua definição, mas os dois hoje, essas duas siglas, né, são de grande importância aí em fluxos de trabalho de sistemas de informações geográficas e do BIM, da metodologia BIM. Então, vamos abordar um pouquinho desse assunto. Vamos iniciar agora a nossa apresentação. Temos um QR Code ali na lateral direita, onde vocês podem seguir os nossos perfis nas redes sociais da Mapdata. Meu nome é Isabel, sou engenheira civil, trabalho na Mapdata na área de aplicações AIC, de arquitetura, engenharia e construção. Vamos falar um pouco mais sobre essa integração entre BIM e GIS, e nos próximos webinars da área de AIC também, a gente vai ter outros assuntos, trazendo para vocês aí os assuntos, né, que estão em altas pautas sobre a AIC Collection, sobre Autodesk e também sobre fluxos de trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante, justamente por trazer clareza e diferenciar, na verdade, essas duas siglas. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa integração, sobre o que é o BIM, o que é o GIS, falar um pouquinho sobre a AIC Collection e de que forma hoje a Autodesk tem ferramentas e produtos para a área do BIM e também para o GIS, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse webinar. A nossa agenda, né? Vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre o que é o BIM, vamos diferenciar ele do GIS, o que é o GIS, como trabalhar com GIS, a integração entre BIM e GIS nos dias de hoje, como é que tem sido feita essa integração entre a Autodesk, que é uma desenvolvedora de software, e as parceiras aí no mundo, né, que trabalham com o GIS. A integração também sobre os projetos mais inteligentes, os melhores resultados nessa integração. Vamos falar sobre as ferramentas da AIC Collection e quais são as ferramentas hoje disponíveis na AIC Collection que trabalham com conexão de ferramentas e o sistema de informação geográfica, que é o GIS. Então, a gente vai fazer essa diferenciação aí no final e, mais uma vez, aí deixo para as perguntas e respostas no final, tá bom? Temos aí até uma nota aqui do nosso suporte. Qualquer problema com áudio em relação ao vídeo também, se tiver tendo algum tipo de interrupção com relação à internet, peço que também vocês nos comuniquem aqui no chat, que a gente tenta resolver o mais breve possível. Então, vamos começar a nossa agenda e falar um pouquinho sobre esses assuntos. Antes disso, vou apresentar aqui para vocês um vídeo mostrando um pouquinho do portfólio Autodesk para a área de AIC. Changes are a reality, making it difficult to maintain tight schedules and keep project budgets on target. In a 2D CAD-based environment, the impact of a design change can be critical to your firm's productivity and efficiency. Let's say you were well into the design of a roadway project and discovered an elevation error in the existing conditions data of your project. In a 2D environment, you would basically have to start your design over. We'll perform this project in Civil 3D, and you would simply address this issue by making an elevation data change in the surface. Because you'd be working with an intelligent 3D model, any change you make to the surface automatically updates any profile and annotation that's associated with the surface. The dynamic model in Civil 3D enables you to easily keep documentation consistent throughout your design. Now, how about when creating a proposed design for a roadway? Working in a 2D environment can be very tedious.
Every change you make to a vertical curve in the design has to be redrawn every single time. This can take hours just to design one road. In Civil 3D, the power of the intelligent corridor model allows you to see how changes to one aspect of the road affects the rest of your design. Change the vertical profile of the road and see how it impacts other design elements in the model, like utilities and quantities. What about obtaining earthwork quantities for your design in a 2D environment? Here, Civil 3D provides yet another opportunity to improve efficiencies, because in Civil 3D, earthwork calculations are automatically updated with every change in design, eliminating the need for manual calculation or recalculation. Design errors and rework is another key concern for all civil engineers. The intelligent model in Civil 3D, where civil objects are connected and dynamic to each other, can help. For example, when making stormwater improvements to a roadway project, any design change that is made to a storm inlet along the road is reflected in the model in real time. These changes are also dynamically updated in the construction documentation, including annotations. The intelligent, coordinated model helps to reduce the risk of errors in construction documentation by eliminating the need for manual edits of annotations on multiple sheets. Change it once, change it everywhere. I hope I've convinced you that making the move to BIM with Civil 3D can help to significantly improve your design efficiencies. Explore even more design process innovations by getting Civil 3D in the Autodesk Architecture, Engineering, and Construction collection. The AEC collection gives you access to a rich set of vertical and horizontal BIM software and cloud-connected tools that integrate with Civil 3D, all in one place. Discover the benefits of BIM with the AEC collection and escape from CAD-based inefficiency traps today. Muito bem. Bem, por que eu trouxe um overview, então, do Civil 3D, né? Vocês devem estar se perguntando por que no início da apresentação a gente está falando sobre isso. Mais para o final, nós vamos falar um pouquinho sobre as conexões entre ferramentas BIM e GIS dentro desse pacote da AEC Collection. Uma dessas integrações ocorre dentro do Civil 3D, através de uma conexão de dados, né, base GIS com a base CAD, que seria do Civil 3D, e essa integração ocorre por meio do Civil 3D e também do InfraWorks. Então, eu quis trazer um overview para vocês dessa aplicação, para depois a gente fazer ter um detalhamento ali no final da nossa apresentação, onde nós vamos falar mais especificamente das ferramentas Autodesk da área de AEC, né, e como é que funciona essa integração. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as tendências da indústria, né? O que acontece? A gente tem algumas demandas no mundo, né, em relação às novas construções, sejam elas construções de infraestrutura ou da área de edificações, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande em relação a essa demanda, a essas áreas. Inclusive, hoje a indústria global, né, a gente tem alguns dados aqui, são dados reais. Por exemplo, 200 mil pessoas se mudam para a cidade diariamente, né? Saem do campo ou migram, fazem essa migração. São 13 mil construções a cada dia, mudança dos ciclos econômicos, aumento da complexidade dos projetos, necessidade de gastos com infraestrutura, né? A gente vê essas projeções aí em relação a um aumento do nível, né, das construções e de recursos para essas áreas. E quando a gente vê as tendências da indústria aumentarem no setor da construção civil, nós também vemos aí a tecnologia sendo desenvolvida. Então, vamos lá. Vocês sabem muito, a gente fala, né, a Autodesk tem falado muito sobre o BIM, sobre a metodologia que traz aí benefícios e ganhos na hora de projetar e na hora de construir. E essa tendência, né, é uma tendência exponencial em relação ao BIM e em relação a essas novas construções, essas tendências de construções. Então, essa necessidade hoje da indústria global nos mostra que cada vez mais as empresas e projetistas têm se tornado, né, têm precisado utilizar ferramentas e tecnologias, softwares, para ajudar nessa demanda, nessa grande demanda da área de construção civil, tá? E aí a gente tem também um novo interesse, né, crescente em integrar o GIS e o BIM, né? E de que forma que ocorre essa integração, né? Hoje, os motivos, né, se relacionam ao desejo de usar mais informações de BIM
né, como fonte de dados, mais completas para as tarefas, por exemplo, de manutenção e operação, e que normalmente elas são necessárias para contextualizar todo o entorno do projeto. E além disso, né, a gente tem a necessidade de colocar o nosso projeto em determinado contexto. Então, que hoje, né, a gente utiliza as ferramentas GIS para colocar nossos projetos num contexto, né, geográfico. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o conceito do BIM e do GIS de forma separada, mas esse slide foi para representar para vocês que a gente tem dois viés, duas representações. O BIM, que é uma metodologia de trabalho que envolve o projeto em si, a construção em si, e o GIS, que é você colocar esse projeto, essa construção, essa sua reforma, revitalização, num contexto de construção, num contexto geográfico. E por isso a gente dá o nome de GIS. O GIS, essa sigla, né, significa Sistema de Informações Geográficas. E o BIM, essa sigla significa modelagem da informação da construção. Não está traduzido assim exatamente porque a gente está em inglês, né? Então é Building Information Modeling. Então tem essa tradução aí em relação à informação. Então a gente tem dois viés. O BIM, que é a forma de projetar, a forma que você constrói, que você executa o seu projeto, uma metodologia de trabalho, e o GIS, que é a forma com que você contextualiza o seu projeto numa base, né, num mapa, numa base geográfica. Então, esse é o interesse crescente na integração entre o BIM e o GIS. Então, a gente tem uma maneira atual de trabalhar. A forma hoje como as equipes de projeto trabalham com GIS e BIM, normalmente é manual e unidirecional, né? Geralmente é feita um link com essa base de dados, né, que são as bases de dados de GIS, e de forma manual você faz ali o conceito do seu projeto. Vou dar um exemplo. Você tem sua base DWG, né? Você tem ali um projeto modelado, enfim, e você quer inserir o seu mapa, né? Você quer inserir um mapa temático, colocar a modelagem ali do terreno naquele projeto. E geralmente isso é feito de forma manual, muitas vezes sem nenhum tipo de integração. É feito de forma unidirecional realmente, né? Só que essa não é a melhor opção, né? O especialista em GIS, vamos supor, recebe dados de CAD ou BIM das equipes de projeto, engenharia, e atualiza ele manualmente para importá-los no sistema GIS. Esse processo que esse projetista está fazendo é propenso não só a ineficiências, né, mas à perda de dados. Além disso, os dados manuais acabam sendo ultrapassados, né, e defasados em relação à informação. E não é essa a melhor forma de se trabalhar. A melhor forma de se trabalhar é trabalhar com um software bidirecional, trabalhar com a bidirecionalidade, ou seja, trabalhar em um único software onde você vai ter dados GIS e dados também de um modelo BIM, né? Vou dar um exemplo agora. Eu comentei sobre o Civil 3D no início da apresentação. Eu já vou até antecipar um próximos slides que nós vamos abordar. O Civil 3D, ele tem um recurso chamado Connector for ArcGIS. ArcGIS é um programa hoje, tá, baseado nesse GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, e é um programa desenvolvido pela Esri, que é uma desenvolvedora de software mundialmente conhecida em vários países por ter essa base de dados aí através do ArcGIS, que é um programa específico para a criação e relação aí com o Sistema de Informação Geográfica. E hoje o Civil 3D ele tem um plugin, né, que seria esse recurso para integrar o modelo BIM, feito no próprio Civil 3D, e a base GIS, oriunda aí desse programa da Esri, tá? Hoje a Autodesk e a Esri, elas têm essa parceria, que é uma parceria mundial, em que através de um único programa, de um único software, você vai ter tanto a sua base GIS, quanto o modelo criado em BIM. Então, esse é só um exemplo para mostrar para vocês que o modelo de trabalhar, a forma com que você deve trabalhar, é uma forma bidirecional. É um único software onde você vai ter atualizações entre a base GIS e o seu modelo que está sendo utilizado em BIM. Então, é só para exemplificar para vocês. E como é que funcionam aí os dados no centro, né?
A gente tem os dados, como eu falei, num único programa, num único recurso, que seria um software, para a gente planejar, operar, projetar e criar. Então, a gente vai ter decisões mais inteligentes, melhores resultados, e em todo o ciclo de vida do projeto, a união entre o GIS e o BIM permite um fluxo de dados mais contínuo, dinâmico, né, nativo entre as plataformas. É claro, e isso traz, né, em resultados, a redução dos riscos, ineficiências e perda de dados e o tempo. Você ganha, né, muito mais tempo na hora de projetar. E aí, como é que vocês devem estar se perguntando, né? Por que agora? Por que eu devo fazer essa mudança na minha empresa, no meu conceito de trabalhar agora? Na verdade, a indústria da IC ela está enfrentando uma grande demanda na área de construção de infraestrutura e por conta, na verdade, do aumento da expectativa em relação à urbanização, em relação às tecnologias. Então, a gente tem sido desafiado a entregar uma infraestrutura de maior qualidade e muito melhor, só que utilizando menos recursos. Então, as tendências globais, na verdade, exigem de nós novas abordagens de planejamento, projeto e gerenciamento dos recursos. Então, hoje o mercado global tem exigido aí os projetos muito mais eficientes e projetos, é claro, reduzindo custos, mais precisos, com maior assertividade, e isso faz com que a tendência global a gente projetar agora mais, melhor e menos. Então, essa é a tendência mundial aí em relação aos projetos. E aí, vamos lá, em relação à alimentação, como é que o GIS informa o BIM e o BIM alimenta o GIS? Como é que funciona isso? Então, eu vou narrando alguns pontos para vocês em relação a esse gráfico, né? Então, uma visão tradicional do GIS e do BIM é que o GIS ele permite, né, os recursos ali dos sistemas de informações geográficas, os mapas, nossa geologia, o nosso mapa ali do terreno, enfim, os dados do mapa contextualizando aquele projeto. E o BIM, como eu já falei, não usa esse recurso, né? Integra, mas não usa esse recurso como principal. O principal do BIM, a metodologia, é trazer inteligência ao modelo. Então, trazer a eficiência, um modelo muito mais assertivo. Então, a gente vê os benefícios unindo essas duas tecnologias, pois, em essência, o GIS informa, o GIS traz informação para o BIM, né? E o BIM alimenta o GIS, tá? Então, entendendo uma infraestrutura no contexto mais atual, mais amplo, a gente tem o envolvimento ali entre essas duas tecnologias, né, esses dois tipos de recurso. Essa abordagem ela cria um ciclo que aprimora os resultados, o uso integrado do GIS e o BIM otimiza o desempenho dos recursos nesse sistema. Então, vocês veem aqui, vou falar um pouquinho do slide em si, que vocês veem que a gente tem os recursos, a receita, a regulação, e aqui o BIM, né? Planejamento dos projetos, a projeção, as construções e o comissionamento e entrega. Então, é isso que impulsiona essa integração entre os dados do GIS e os dados do BIM, tá? Como eu falei, um integra o outro. O GIS informa o BIM e o BIM alimenta o GIS. E aí vamos para um outro slide em que a gente vê os conceitos também bem separados, dá para entender bem mais profundamente. Vejam que aqui na parte de baixo, a gente tem exatamente o que é o GIS, né? Os mapas, os cadastros, as referências, os mapas, e o BIM, que é a projeção. Então, a projeção de uma infraestrutura, de um prédio, de uma casa, de um edifício. Então, aqui é a base de projetos. E aqui é a base de monitoramento de mapas, né? E aí a gente tem, em todo esse ciclo de vida que vocês estão vendo na tela, nós temos vários itens que integram esse ciclo de vida entre o BIM e o GIS. Então, vocês veem que aqui eu tenho os planos, regulamentações, planejamento de projetos, as criações, comissionamento, gerenciamento de recursos, monitoramento e implantação. Então, vocês veem que é um ciclo em que eu não tenho eles trabalhando de forma separada, né? Como eu falei anteriormente, de forma unilateral. Eu trabalho de forma
bidirecional e eu integro esses dois dados, esses dois recursos de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais eficiente. Então, a ideia, o que nós queremos trazer com esse webinar de hoje, né, é fazer com que as empresas, autônomos, ou você mesmo que está assistindo, veja que não é só utilizar o BIM e também não é só utilizar o GIS. Muita gente acha, eu estou utilizando então GIS, eu faço BIM? Não. Você precisa integrar essas duas tecnologias, esses dois recursos, para você otimizar o seu projeto. Então, de que forma? Se você está fazendo um projeto no Civil 3D, de uma terraplenagem, de uma infraestrutura, ou está fazendo um projeto no Revit, trazendo ali, por exemplo, uma edificação ou construção de um prédio, por que não integrar o GIS no seu modelo? Por que não trazer ali um recurso de mapa, trazer ali um recurso, por exemplo, um cadastro, né, as suas ruas, o entorno da região, por exemplo, a topografia, trazer ali o terreno, né, existente, terreno natural. Por que não trazer, não agregar informação ao seu modelo BIM, já que as duas tecnologias trabalham de forma separadas e juntas elas conseguem agregar muito mais valor ao seu projeto. Então, o objetivo aqui é trazer clareza quanto a esses pontos e informar para vocês que sim, é possível integrar o BIM e integrar o GIS de uma forma muito melhor. Agora vamos falar um pouquinho do planejamento. A gente tem alguns dados e fluxos de trabalho de GIS, onde a gente consegue oferecer inteligência de localização. Então, por exemplo, muita gente hoje, né, nós temos aí os nossos satélites fazendo cadastros, fazendo todo esse sistema de informação global que temos hoje como uma tecnologia, e é muito importante que esses sistemas, né, esse fluxo de trabalho GIS, eles também envolvem demografia, necessidades da comunidade, eles trazem como objetivos também a proximidade de relacionamento com outros projetos e itens de infraestrutura básica, os custos, as perspectivas de impacto, impactos de trânsito, fechamento de estradas ambiental e econômicos. Todos esses pontos que estão narrados aí nesse slide mostram as eficiências, né, e os recursos que envolvem o GIS hoje no planeta. Por exemplo, você pode utilizar muito o Waze, né, ou o Google Maps, e aí você deve estar se perguntando, Isabel, esses recursos, eles utilizam uma base GIS como informação? Eu te digo que sim, né? Esse fluxo de trabalho, a gente pode achar que a gente nunca usou o GIS no nosso dia a dia, mas na verdade não. O GIS está presente em todos esses âmbitos, né? Todos esses recursos. Até mesmo quando você está colocando a localização, fazendo uma rota no Google Maps, no Waze, né? Ou então você trabalha numa prefeitura e você precisa saber o impacto viário, fazer um impacto sobre o trânsito. Essas informações o GIS também pode auxiliar. Provavelmente, se você trabalha também com uma prefeitura, precisa saber se vai ser fechado algum tipo de via, fazer alguma intervenção, também você utiliza esse cadastro. Em relação ao IPTU, né? O IPTU hoje é um cadastro também que as prefeituras precisam para contabilizar ali o cadastro dos imóveis, então é um outro tipo de recurso que utiliza e pode utilizar muito bem o GIS hoje. Em relação aos outros exemplos, nós temos também a área ambiental, que hoje, mapeamento, por exemplo, recentemente tivemos no Brasil um grande índice de desmatamentos, né, na Amazônia e até mesmo incêndios lá na região do Centro-Oeste. E esses impactos ambientais, se não fosse o GIS, se não fosse esse mapeamento do globo terrestre, nós não teríamos facilmente esses dados, né? O governo não teria esses dados em mãos. Em relação aos âmbitos econômicos, nós temos exemplos aí como, em relação mesmo às eleições, né? Temos aí cadastros em todo o nosso país, das urnas eletrônicas, precisam utilizar o GIS hoje para fazer a utilização dos mapas das regiões que vão ser impostos aqueles postos de eleição, enfim, são várias as áreas e os âmbitos que utilizam o GIS hoje como dados. Então, é importante que a gente veja que não é só trabalhar, né, com o projeto, com o modelo em BIM, agregar o GIS também no dia a dia é importante para trazer inteligência ao modelo. Vamos falar um pouquinho sobre as informações agora do projeto. Vejam que aqui eu tenho um modelo 3D,
O modelo BIM envolve todos esses parâmetros aqui que estão listados em cima, tá? Envolve o planejamento, análise, sustentabilidade, visualizações e outros recursos. E quais são os elementos que alimentam todo esse sistema, que alimenta esse modelo de informações? Veja que o GIS está como um dos modelos que alimentam o modelo BIM, né? Mas, além dele, nós temos aí a captura de realidade através de ferramentas como drone, como laser scanner, que são ferramentas hoje que fazem levantamentos aéreos, levantamentos de dados e integram também nosso modelo de informação. Eu tenho o BIM aqui também aparecendo como o recurso, né, que é o principal, né, esses que estão em negrito aqui, maiores, são os que mais impactam no nosso modelo. Eu tenho aqui o ArcGIS aparecendo, como eu falei, que é um programa da ESRE que faz essa integração do GIS no nosso modelo. Eu tenho o Map 3D, que é uma ferramenta da Autodesk hoje para a criação de mapas. Eu tenho uso de LIDAR, eu tenho programação digital, enfim, são recursos que alimentam o meu modelo de informação de projeto. É importante que se diferencie, né, e que eu mostre para vocês em que é um ciclo em que nós devemos integrar todos esses dados e trazer a maior eficiência possível, né? Não utilizar de forma separada aí o civil só com o ArcGIS, ou fazer só um Revit com um civil 3D, né, com o ArcGIS, mas sim integrar todos esses recursos num único modelo. Agora vamos para a parte, falando um pouquinho o que é o BIM. Eu falei um pouco anteriormente o que é o BIM, mas eu vou trazer para vocês um pouco mais detalhadamente sobre esse recurso, né? O BIM, para quem não sabe, é uma metodologia de trabalho em que envolve a informação como ponto principal, ponto-chave na hora de projetar. Então, além de planejar, projetar, construir e gerir edifícios e infraestrutura, você consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Você tem um aumento mínimo nos custos de cerca de 2% para apoiar o design automatizado e levar em média uma economia de 20% nos custos totais. Temos uma reportagem de uma fonte aí, de um fórum econômico. E, além disso, o BIM é um processo baseado no modelo 3D, que é um modelo tridimensional, que é um modelo inteligente. Esse modelo ele possibilita a criação de projetos de uma maneira muito mais rápida, econômica e menor impacto ambiental. Resumindo, o BIM é uma construção virtual. O BIM é você ter o seu modelo 3D, é ter inteligência agregada ali no seu modelo através dos recursos. Vejam na imagem ali que você tem um exemplo de modelo de infraestrutura, mas também é aplicável aí para projetos de edificações, para projetos rodoviários, projetos, enfim, de prédios, casas, de todos esses tipos de modelo. O BIM, então, é construção virtual, essa sigla que é chamada de Build Information Modeling, ou seja, modelagem da informação da construção, e que o I de informação é o mais importante dentre todos esses itens desse acrônimo, né, que a gente chama. O acrônimo é esse resumo de palavras que a gente tem em relação à sigla. E ele é um modelo de construção virtual que você vai ter um modelo 3D com muito mais eficiência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está modelando uma parede. E essa parede, você modela ela, você precisa agregar ali informações nessa parede. Você precisa dizer a pintura, você precisa dizer se é uma parede de tijolo, se é um bloco cerâmico. Todas essas informações são o que fazem o modelo ser o BIM, né? Serem o modelo BIM. Por quê? Além do 3D, você vai ter informações de inteligência ali naquele processo. E aí, com isso, é claro, trazer quantitativos de forma mais rápida, mais assertiva. O BIM é isso, você tem informação no seu projeto. Agora, vamos para a parte de o que é o GIS, né? Eu falei um pouquinho já anteriormente, mas o GIS hoje é o que liga o banco de dados de tipos geográficos e conectam informações georreferenciadas. Essas informações geográficas, elas são disponíveis ali através de mapas, fotos, e elas desempenham um papel importante na tomada de decisão quando você integra isso com o modelo do BIM, né? Por exemplo, um sistema de informação geográfica, que seria o GIS, ele integra os seguintes elementos: o software, o hardware, os dados, os métodos e os recursos, né, que seriam os usuários. E esses projetos, esse modelo, ele alimenta o nosso
modelo BIM. Então, não adianta, como eu falei, né, não adianta você usar só o BIM, você tem que integrar o GIS também no seu projeto. E também muita gente acha que só faz GIS é o suficiente, na verdade não. O BIM e o GIS, eles vão trabalhar de forma conjunta, de forma, como eu falei também, bidirecional. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo, ele está em inglês, tá? Mas depois eu faço um resumo em português para vocês do que ele vai abordar. GIS stands for Geographic Information System. Using computer hardware, software, and a ton of raw data, we can explore the fundamental principle of geography, that location is important in people's lives. Using GIS, we can view, understand, question, visualize, and interpret data in visual ways that reveal relationships and patterns, which allows us to make better decisions. For example, a meteorologist might study the paths of hurricanes to predict where and when they might occur in the future. A city planner can choose the best location for a new park or hospital, ensuring that they are built in the place where they're needed the most. GIS is essential to understanding what has happened, what is happening, and what will happen in geographic space. Geographic understanding brings wisdom, and with wisdom, we can make better decisions to create a brighter future. Então, em resumo, né, esse vídeo está em inglês, mas eu vou resumir para vocês. Ele deu um exemplo, né? Por exemplo, a meteorologia, né? Esses recursos que nós temos hoje para a área do clima, né? Nesse slide ele mostra. Todos esses recursos, eles precisam de um sistema de informação geográfica que alimenta esse modelo, né? Se não fosse os nossos mapas, a nossa previsão do tempo, nós não teríamos, por exemplo, a previsão aí de acontecimento de terremotos, não teríamos, por exemplo, nossa base aí de tempo, de mapas, né, para previsão do tempo. Então, é uma forma que nós temos para saber o que aconteceu, ele fala aqui, né, numa parte, o que acontece e o que vai acontecer. Então, veja que nesse modelo, até ele dá um exemplo também aqui na parte, deixa eu ver se está aqui no meio. Ele dá um exemplo em que ele integra um mapa nesse modelo 3D, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Ele integra o mapa da localização desse empreendimento com o modelo BIM, né? Que seria toda essa modelagem aqui dessas ruas. Então, enfim, é uma forma muito mais fácil e assertiva de utilizar os dois. Então, é para vocês verem o que é o GIS. Vamos falar um pouquinho sobre essa integração, e eu trouxe um slide. Eu fiz esse slide que eu achei interessante a gente linkar as duas palavras, né? Porque vocês podem ter ouvido elas de forma separada, mas elas trabalham, como eu falei até agora, de forma conjunta. E, inclusive, eu fiz essa referência do I, né, em vermelho aqui, que é o I de informação. É o que faz com que o GIS tenha informação e que o BIM tenha informação. As duas informações são necessárias. Aqui do lado direito, as informações de mapa, informações de localização, de cadastro, né, dos nossos mapas, hidrologias, topologias, pedologias, que é o estudo do solo, estudo do terreno, e aqui o BIM, que é o estudo do projeto, né, que seria da edificação. Então, agregar os dois é a forma mais interessante de se trabalhar, e é claro que elas se integram com o I de informação, que é o importante aí nessa etapa. Aqui eu também trouxe para vocês que é muito interessante que a mudança, né, do contínuo das mais tradicionais ferramentas de desenho, que seria o CAD, para o BIM, lançou novas oportunidades para a indústria da IC. E aí isso envolve, né, em relação à decisão de planejamento de projeto. Então, aqui ele está brevemente fazendo um resumo do seguinte: você migrar de CAD para o BIM, ok, você está saindo de uma tecnologia que é obsoleta, que você não vai ter informação, e você está migrando para o BIM, através de recursos, por exemplo, da IC Collection, que é uma coleção de softwares para essa área. E de que forma você pode tirar proveito disso, né? Então, ter decisões de planejamento, ter decisões para melhorar o seu projeto, envolvem também essa integração entre os dois. Alguns exemplos também, alguns pontos aqui, que nós temos que tem aparecido, né, de dificuldade em relação à integração do BIM e do GIS. Então, por exemplo, temos
às vezes, transferência de dados muito exigentes, né, muito complicadas. Então, por décadas, GIS e BIM existiam em trilhas paralelas, contando com formatos de arquivo, às vezes tinha que exportar num determinado formato, importar em outro, muitas vezes nem importava, né? Isso era uma dificuldade. Além disso, oportunidades perdidas, que era um fluxo ineficiente, era um fluxo ineficaz, com questões, por exemplo, muito difíceis de ser resolvidas, como a crescente urbanização, mudanças climáticas e demográficas, atrasos e erros dispendiosos, dados desatualizados. Muitas vezes vocês até tinham uma base GIS, mas ela estava desatualizada. Então, de que forma isso pode mudar hoje em dia, né? Aqui alguns pontos aí dessa dificuldade de integração. Vamos falar um pouquinho agora da ferramenta. Falei muito sobre o BIM e o GIS. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem no chat. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre de que forma os softwares hoje da Autodesk conseguem me esclarecer, trazer o BIM e o GIS de forma conjunta. Então, hoje, softwares da AC Collection vão agregar valor para essa área. E eu vou passar um vídeo para vocês agora, que vai mostrar muito bem isso, e no final a gente fala um pouco mais.
Legal. Então, nesse vídeo, né, é um pouquinho extenso, mas foi bom para trazer para vocês exatamente a integração, né, de que forma as ferramentas da EC Collection, que é esse pacote para a área de arquitetura, engenharia e construção, podem agregar no dia a dia, né, e de que forma ele integra com o BIM, né, a metodologia BIM é isso, como você viu lá no início do vídeo, em relação aos levantamentos de dados, né, uso de drones, você fazer o seu projeto ali através do recap, fazer o tratamento da nuvem de pontos, depois de você fazer uma modelagem no Civil 3D, e integrar isso com o InfraWorks, que faz os estudos de viabilidade, e depois fazer o detalhamento, enfim, é você integrar o seu modelo BIM com as ferramentas da EC Collection. E agora, mais especificamente, nós vamos falar sobre a conexão das ferramentas da EC Collection e o GIS, que a gente falou até agora, narramos e falamos sobre isso, e agora de que forma a Autodesk está trazendo softwares, integração, conexão das ferramentas, utilizando esse recurso da EC Collection. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa integração. Temos algumas mensagens aqui no chat, mas no final eu vou abrir todas, né? Se vocês puderem deixando lá no chat as perguntas. Vamos falar agora sobre a conexão que o ArcGIS hoje tem com o Civil 3D. Então, vamos lá. Hoje, o Civil 3D, ele é um software que eu não sei quantos que vocês estão assistindo conhecem, né? Civil 3D, hoje, ele é um software para a área de infraestrutura, para fazer tanto terraplenagem, quanto a modelagem de estradas, rodovias, drenagem. E o ArcGIS é um software da Esri, que é a desenvolvedora do software do ArcGIS, que tem uma parceria muito, muito grande com a Autodesk hoje, de que forma a integrar o modelo, né, os mapas dentro do seu projeto. Então, é integrar os dois. E a partir do Civil 3D 2020, 2019.2, 2020, né, teve esse período em relação à adaptação também da integração, o ArcGIS Online ficou disponível para o Civil 3D. Então, hoje você consegue ter essa conexão do ArcGIS, lembrando que as bases que são disponíveis aqui para o Civil 3D, nesse caso, são apenas bases públicas, tá? Outros tipos de base, né, como bases privadas ou bases de outras informações geográficas, não estão disponíveis nessa conexão, tá? Porque é uma base online gratuita. Então, hoje o Civil 3D já tem essa conexão, bem como o InfraWorks também possui a integração hoje com o ArcGIS Online. E de que forma você pode trabalhar com esses dois programas? Aqui vocês estão vendo uma base de layers, né? Na tela eu mostro para vocês, com layers podendo ser ali a hidrologia local, hidrografia local, o cadastro das edificações, seja ela a próprio terreno, a própria topografia, isso tudo já vem aqui no ArcGIS disponível para o Civil 3D. Vou mostrar uns outros vídeos aqui, também agregam aí informação, que o Civil 3D hoje já tem essa conexão, e a forma que o seu projeto de infraestrutura fica muito mais eficiente, ó. Aqui tem um Publish to ArcGIS, né, para você publicar esses cadastros dos seus alinhamentos do seu terreno no ArcGIS. Ele faz o cadastro, a área de interesse já está colocado, o layer, as propriedades, né, dos itens, ele cadastra ali, ele vai dar um next, vai publicar. Quando você utiliza ali online, que é o ArcGIS Online, todo o alinhamento já é cadastrado. Etapa final por exemplo, você ter o seu recurso atualizado aqui dentro do Civil e você quer atualizar no ArcGIS Online. Então, ele mostra também a parte contrária, né? Como você fizesse voltando o processo, faz a publicação, faz a conexão, ele utiliza ali a base de dados, né, para essa integração. A área de interesse já está colocada. E aí faz a publicação aí no ArcGIS Online. Então, é uma forma de integrar aí essas duas conexões, tá? E além do Civil, né, nós temos também a integração do InfraWorks. Então, vou mostrar para vocês como é que faz de forma contrária, ó, só voltando ali
Civil 3D, já está a base, o cadastro aqui, ó, o terreno já está aparecendo, esse aqui é o alinhamento do próprio Civil 3D, e você vai salvar o modelo atualizado, ó. Quando você clica aqui no Autodesk Connector for ArcGIS, ele atualiza, ó, o alinhamento atualizado, tá bom? Então, é uma forma de você conectar essa base de dados. Então, de que forma ele ajuda, né? Esse processo, ele aproveita os dados GIS no projeto e possibilita aí profissionais estabelecerem mais facilmente uma conexão ao vivo entre o Civil e o ArcGIS, ou seja, trabalhar de forma integrada entre bases de sistema de informação geográfica e o seu modelo BIM. Agora, um exemplo da conexão também do ArcGIS para o InfraWorks. Também temos essa conexão. O sistema de informação geográfica dentro aqui do InfraWorks. Aqui no painel de origem de dados, você já tem um recurso, né, que é esse ícone para a conexão. Lembrando que é importante que você precisa ter um cadastro, tá, no site da ERJ, não é? Você precisa fazer esse cadastro, você faz o login, aí você vai ter os seus recursos disponíveis ali no mapa. Vejam que o InfraWorks já faz a conexão. Ele cadastrou o mapa do terreno, que seria essa região que está nesse retângulo. Ali ele está pegando um exemplo, né, de um recurso ali para a região, que ele está fazendo a análise. Na área de Denver, ali, né, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo, é um case, né, da Autodesk, que é um exemplo de fora. E ele tem, por exemplo, todos os acidentes, demonstrações ali de trânsito, né? Ele tem ali, por exemplo, o cadastro, podendo ser cadastro semafórico, enfim, são vários os recursos que você pode integrar e pontuar ali no próprio programa. Os pontos em vermelho, cada um é um recurso, né? Aqui, cada quadrado desse é uma etapa, né? Podendo ser, ó, interseções, informações, né? Todos esses elementos, cada um é cadastrado como um recurso. Faz a conexão, o InfraWorks entende esses recursos de layers do ArcGIS, faz a atualização ali, e ali você tem os pontos, olha, então a localização dos pontos, né, já ele vem, né, ele traz isso do próprio sistema online, e o InfraWorks atualiza isso dentro do programa. Bem, então, resumindo, vamos resumir aqui indo para a etapa final do nosso webinar. Por que a gente fala que, então, a integração do BIM e GIS é importante? Vamos resumir, então, o valor para a indústria. O GIS está de um lado, o BIM está de outro. Então, como eu falei para vocês, é uma via de mão dupla, bidirecional, que envolve o planejamento, o projeto em si, e a integração com o sistema de informação geográfica, que é contextualização do seu projeto, ou seja, botar o seu projeto ali num contexto de terreno, num contexto geográfico. Então, quais os benefícios, né? Entregue projetos cada vez mais complexos em menos tempos, temos eliminação de restrições tecnológicas e os silos da forma antiga, a colaboração com a equipe melhora e acelera as decisões de projeto. Por você ter um modelo integrado, você tem muito mais facilmente um projeto sendo estudado, né? Porque você tem a sua base cadastrada. Comunicação da eficácia, a ideia do projeto e os envolvidos, ou seja, modelos contextuais enriquecidos com os dados de GIS, entregando percepções de projeto aprimoradas, aceleração de aprovações regulatórias. Redução de riscos, então a gente tem, minimiza a perda de dados, aproveita em todo o ciclo de vida do projeto e entregamos o projeto com mais eficiência e menos propensão a erros. E também a eficiência operacional aumenta. Esses são os grandes ganhos e por que a integração entre o BIM e o GIS é tão importante, isso é valor para a indústria. Bem, nós finalizamos a nossa parte conceitual do nosso webinar de hoje. Eu vou abrir agora para a caixa de perguntas e respostas. Eu queria deixar para vocês os nossos contatos. Nós hoje temos os recursos aí, os programas da área de AIC, que eu abordei hoje, que nós falamos um pouquinho das ferramentas.
O Civil 3D, nós possuímos treinamento, se você tem interesse hoje em se aperfeiçoar numa ferramenta que integra o BIM, né, que tem também recursos para GIS, que seria o caso do Civil 3D e do Infraworks, eu coloquei na tela, mas nós temos muito mais treinamentos disponíveis nesses 2 links aqui que eu estou deixando na tela. Nos nossos sites, nós temos treinamentos de outras ferramentas também que compõem a EC Collection. Hoje, nós também somos uma revenda que comercializa o software, ou seja, vendemos também o software, vendemos treinamento e consultorias, implantação de BIM. Então, se você hoje tem interesse em aperfeiçoar na sua empresa, ou até mesmo trabalhar de forma mais específica aí na sua empresa, entre em contato conosco para a gente poder te ajudar e entender melhor do seu dia a dia, do seu trabalho, para que a gente possa te mostrar, né, e até mesmo fazer uma apresentação para a sua empresa, se você desejar. Tá aí os nossos contatos, os nossos treinamentos. Então, acho que é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Esse nosso webinar vai estar disponível, está sendo gravado, tá bom? E qualquer outra dúvida, fale com a gente através do Fale Conosco do nosso site. Precisando de qualquer ajuda para a empresa, para software, treinamento, entre em contato. Agradeço a participação de todos, até as perguntas que vocês fizeram, foi muito legal essa interação, tá bom? Muito obrigada a todos aí e uma boa tarde para vocês. Muito obrigada.